Abra sua Bíblia, então, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 10, versículo do número 44. Mas eu gostaria de ler mais dois versículos aqui, no capítulo 10, louvado seja Deus. Atos 10, 44. Eu quero ler o versículo 34 primeiro e depois o versículo 44, que diz assim: Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 44. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos, e todos os que ouviam as palavras, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios haviam sido derramado o dom do Espírito Santo. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 44 e 45, nós vamos ver a Bíblia falando a questão de Pedro e Cornélio. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele está na casa de Simão, o curtidor de couro. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele está em cima da laje, ele está na parte de cima da casa. E a Bíblia vai dizer, se nós voltarmos no capítulo 10, no versículo 1, que Pedro, ele estava orando. Pedro, ele estava clamando a Deus, buscando a Deus, como de costume. E a Bíblia vai dizer que no período em que Pedro está orando, a Bíblia vai dizer que nesse mesmo período, Cornélio, com toda a sua casa, com todo o seu povo, ele também estava orando. Ele também estava clamando ao Deus dos céus. E a Bíblia vai dizer que quem era Cornélio? Cornélio era um homem a qual ele orava a Deus. Ele fazia esmola, ele ajudava as pessoas. E a Bíblia vai dizer que esse Cornélio agora ele está orando com toda a sua casa, com toda a sua família. E a Bíblia vai dizer que ao orar, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele vai se apresentar a Cornélio. E quando ele se apresenta a Cornélio, ele vai dizer assim: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram recebidas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse momento que o anjo do Senhor está falando com Pedro, está falando, melhor dizendo, com Cornélio, Pedro ele está em oração, e vai dizer o texto que Pedro ele vai entrar em uma visão. Qual visão é essa? A Bíblia, a história vai dizer que o céu se abre, e quando o céu se abre, Pedro agora vê um lençol descendo do céu, e desse lençol que Pedro vai vendo, vai descendo alguns animais enrolados desse lençol, e esses animais que vai descendo, aos olhos de Pedro eram animais impuros. E a Bíblia vai dizer que Pedro agora ouve uma voz dizendo: Pedro, pega um desses animais, mata e come. Pedro olhou e disse assim: não, Senhor, eu não posso comer esses animais, porque esses animais são impuros, são imundos, e a minha boca nunca entrou nada impuro, nada imundo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, falando com Pedro, disse: Pedro, não chame de imundo ou impuro aquilo que eu purifiquei. Quando Pedro ouve aquilo, a visão é tirada dos seus olhos. Pedro não está entendendo essa visão, Pedro não está entendendo o que Deus está dizendo, mas logo mais Pedro vai entender o porquê daquela visão, o porquê Deus estava mostrando aquilo para ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o anjo acaba de falar com Cornélio, Cornélio vai chamar agora alguns dos seus homens e vai dizer assim: ó, vai em Jope, procura onde está Pedro, porque Pedro é um dos discípulos de Jesus Cristo, traga ele aqui em casa, manda ele vir aqui, eu preciso falar com ele, eu preciso ter com ele. Agora a Bíblia vai dizer que os homens de Cornélio, os funcionários de Cornélio, eles saem agora até Jope para procurar aonde Pedro está, porque eles sabem que a cidade que Pedro está é a cidade de Jope, mas não sabem aonde é a casa que Pedro está. Então agora eles têm a missão de sair e ainda procurar aonde Pedro está. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando aqueles homens, prefeito Rafael, saem à procura de Pedro, que eles chegam na cidade
cidade de Jope. Eles começam a procurar aonde Pedro está, e vai dizer a Bíblia que Pedro agora, ele começa a ver uma movimentação de uns homens procurando, e quando ele está lá em cima, a Bíblia vai dizer que Deus estava assim: ó, eu mandei que Cornélio mandasse alguns homens atrás de você, eles vão vir até você, e não hesite em ir, vai, acompanha eles, entra lá na casa dele. E eu comecei a tentar entender, compreender, porque Deus, ele tem as suas formas de agir, Deus tem as suas formas de trabalhar. E sabe que eu aprendo aqui, eu aprendo assim, dizendo assim: Deus, porque Pedro, o Senhor poderia ter mandado ir em outro discípulo, o Senhor poderia ter mandado um outro discípulo ir, talvez Mateus, talvez algum outro, porque Pedro. Aí Deus disse: não, eu precisava tratar com Pedro, eu precisava mostrar para Pedro que a salvação não era só para os judeus, eu precisava mostrar para Pedro que a salvação é para todos aqueles que querem uma vida comigo, uma intimidade comigo, um compromisso comigo, porque até então Pedro tinha na mente que Jesus só era para os judeus. Então agora ele está vendo que está vindo alguns homens da casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Era um gentil, ele era um gentil, mas só que Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para os gentios, ele veio para qualquer um que o recebe como filho de Deus. E Pedro agora, ele vê aqueles homens indo, e ele fala: olha, nós estamos procurando por Pedro. Ele disse: sou eu. O que foi? Eu vim buscar você para ir à casa de Cornélio. Quando ele está indo para a casa de Cornélio, a Bíblia não diz, mas eu quero entender na minha mente de pregador, pastor Júlio, que ele vai pensando, dizendo assim: o que eu estou indo fazer na casa de um homem gentil? O que eu vou fazer na casa de um homem gentil? E quando ele entra na casa de Cornélio, que ele observa, ele não vê só Cornélio e a família, mas ele vê todos os funcionários de Cornélio dentro da casa. E o que eles estão fazendo, pastor? Segundo a Bíblia Sagrada, eles estão orando, eles estão buscando a Deus, eles estão clamando a Deus. E quando Pedro vê aquilo, ele começa a entender a visão que ele teve dos animais que desceu amarrados nas pontas daqueles lençóis, dizendo, a qual Deus diz: mata e come. Ele disse: não, eu nunca pus nada imundo na minha boca, eu não vou comer. Aí Deus disse: não chama de imundo, impuro aquilo que eu santifiquei. Quando ele entra na casa, Deus está dizendo para ele: está vendo aí, Pedro? Aquela visão está dizendo isso daqui para vocês, os judeus, é pessoas que não merecem a mim, não merecem a salvação, não merecem a Deus, mas eu trouxe aqui para você ver, para mim te provar que todos aqueles que me buscam vão me encontrar, todos aqueles que me buscam vão me achar, todos aqueles que me buscam vão me receber, porque eu, Deus, não faço a acepção de pessoas. E Pedro agora, ele está na casa de Cornélio. Meu Deus, de maravilha! Ele está lá. Oh, e a Sagrada vai dizer que quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro agora, ele começa a conversar com aquele centurião, com aquele homem que era justo, com aquele homem que era temente a Deus, aquele homem de boa fama, que orava, que jejuava, que fazia esmola. Eu começo a entender que quando Pedro vê a história dele, que ele começa a contar a sua história, que Pedro começa a observar, aí Pedro vai entender que mesmo ele sendo gentil, ele é um homem que teme a Deus. Mesmo ele sendo gentil, ele é um homem que ora, é um homem que jejua, é um homem que está buscando a presença de Deus, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que faz esmola, que ajuda ao próximo. E quando Pedro está ali, Pedro começa a ouvi-lo, Pedro começa a escutá-lo. Aí ele vai dizer assim: ó, o anjo do Senhor apareceu para mim quando eu orava, o anjo do Senhor veio para mim quando eu jejuava, o anjo do Senhor veio para mim quando eu estava clamando. E sabe que o anjo do Senhor disse? Que ele ouviu as minhas orações, que ele recebeu as minhas esmolas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Pedro, ele olha, que ele
vê isso, olha o que o texto vai dizer aqui, no versículo 24. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. Enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando, caiu aos seus pés adorando. Mas Pedro, tomando, disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. Pedro ficou estarrecido. Por quê? Porque quando ele chega na casa, para Pedro, na sua mente, ia ser uma reunião particular com Cornélio. Mas quando ele chega lá, Cornélio não está sozinho. Ele chamou os seus funcionários, ele chamou os seus criados, ele chamou os parentes, os amigos mais próximos. Por quê? Porque ele sabia que quando Pedro chegasse ali, Pedro ia falar das coisas de Jesus, Pedro ia falar das coisas, dos ensinamentos de Jesus. E ele sabia que aonde tinha alguém que era discípulo de Jesus, a conversa não seria outra a não ser das coisas dos céus e de Jesus. Irmãos, eu não estudei o tema. Nós estamos aqui, eu estou aqui surpreso com esse texto, porque se eu tivesse estudado em casa, então é algo aqui revelado, é o que Deus está dando, é na dimensão que Deus está me dando, eu estou entendendo. Então eles começam agora a reunir pessoas, e Pedro chega lá, e quando Pedro chega lá, Pedro começa a conversar com ele, e ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação, mas Deus lhe mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Pedro estava dizendo assim: ó, eu vim, mas você sabe que não é normal. Um judeu está com gentios, um judeu está aqui, não é normal, não é comum. Mas se Deus mandou eu vim, por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Por quê? Porque Deus salva quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer, Deus Ele busca quem Ele quer. Já pensou se alguém na época lá atrás tivesse a mentalidade de um judeu que falasse assim: peraí, a salvação só é para nós que já somos salvos. Será que eu estava salvo hoje? Será que eu estava aqui hoje? Mas como Deus não faz acepção de pessoas, Deus enviou alguém corajoso lá na biqueira da 19, onde eu vendia droga, para dizer assim: Jesus te ama, tem um plano na tua vida, quer salvar. Por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoa. Jesus maravilhoso! Aleluia! Aí Pedro vai dizer: portanto, ao ser chamado, eu vim a vós, sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção que tendes me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9 eu orava em minha casa, e eis que um homem em veste brilhante parou diante de mim e me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo nome é Pedro, e ele está alojado na casa de um certo Simão, o curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. Ele vai dizer: ó, eu sei porque você está aqui, porque há 4 dias eu estava aqui jejuando e orando, e o anjo do Senhor apareceu dizendo: ó, Deus ouviu, Deus te ouve, recebe as suas ofertas, recebe as suas esmolas. Ó, então manda chamar agora lá em Jope um homem chamado Pedro, e ele vai chegar aqui, e ele vai saber o que vai fazer aqui, ele vai saber o que tem que fazer aqui. Nessa mesma hora que Deus está falando com Cornélio, o anjo do Senhor também vai falar com Pedro em uma visão. Aí eu quero acreditar que Pedro agora, ele vai entender. Por quê? Em versículo 34 vai dizer assim:
Aí versículo 33 diz assim, ó: imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foi ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a Ele. Deus estava mostrando para Pedro assim: Pedro, não importa a nacionalidade, não importa onde ele está, se ele for temente a mim, buscar a mim, tiver o coração para mim, eu vou estar com ele, eu vou ser com ele, eu vou abençoar a vida dele, eu vou encher a vida dele. E quando Pedro ouve aquilo, ele diz assim: peraí, agora eu vejo que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Nós judeus fazemos, mas Deus, ele não faz. Eu não vim aqui para atacar igreja nenhuma, mas tem igreja que faz acepção. Eu sou dessa igreja, eu não falo com a outra. Eu sou dessa daqui, eu não dou a paz para ele. Aí eu digo assim: mas quem tem paz tem que dar paz, porque Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não dou como no mundo a dar. Se eu tenho a paz de Jesus, eu tenho que dar a paz de Jesus. Aí tem pessoas que fazem acepção. Meu Deus, aleluia. Aí eu conversando uma vez, há muito tempo atrás, eu conversando uma vez, aí eu falei assim com o irmão assim: rapaz, tem pessoas que têm uma visão errada do corpo de Cristo, porque o corpo, ele tem muitos membros, sim ou não? Sim. Sim. Muitos membros para formar um corpo. E se nós somos o corpo de Cristo, para formar o corpo de Cristo tem que ter muitos membros. E trazendo para mim, para você entender o que eu quero dizer aqui, aí eu falei para esse irmão assim: então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a igreja que eu congrego, eu aprendo que a igreja que eu congrego, nós somos um corpo, aonde Cristo é o cabeça. Verdade. Mas lá há vários membros para formar esse corpo. E quando eu olho a igreja, eu falo assim, a igreja universal, eu falo assim, a igreja em todo, eu vejo o que? Como membros para formar um corpo onde Cristo é o cabeça. Eu vejo que o que? Eu vejo que a Assembleia é um braço. Eu vejo que a Mesa Boa é uma perna. Eu vejo que a Batista é um tronco. Eu vejo que a Lavras é uma mão. Então nós vamos ser membros que vamos se formar um corpo onde Cristo é o cabeça. Eu disse: enquanto a igreja do Brasil mundial não tiver essa noção de que nós somos membros do corpo de Cristo, não tem como Cristo vir buscar ainda a igreja, porque Deus não vai buscar uma igreja para viver dividida no céu. Se nós não sabemos viver aqui unidos em um só Deus, glorificando um só Jesus, como nós vamos ser lá no céu? Aí o irmão olhou para mim e disse: rapaz, você tem razão. Eu disse: a realidade é essa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não está de olho na placa da igreja, ele está de olho nas pessoas que estão dentro da igreja. Eu disse: placa fosse tão boa, não estava fora, estava dentro, porque fora a placa toma vento, a placa toma chuva, a placa toma tempestade, ela suja, me enferruja. Então Deus está preocupado com quem está dentro. Por quê? Quem está dentro está guardado, está protegido, está amparado. Deus está guardando, Deus está livrando. Eu disse: se a placa fosse tão boa, então os carros estariam no céu. Não tem só uma, tem duas, uma na frente, uma atrás. Então Deus não está atrás de placa, Deus está atrás de pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, que esteja temente a Deus, fazendo caridade, com a vida no altar, buscando a Deus de todo o coração. Quem sabe Pedro é dessa igreja? Aleluia! Eu lembro quando. É que como o pastor falou, muitas coisas mudou. Mas eu lembro que quando eu me converti, você passava perto de determinada alguma igreja, de algumas questões, você dava paz e eles não respondiam. Aí uma vez eu perguntei assim: por que não dá paz para nós, essa igreja? Aqui eles têm a gente mundano. Eu falei assim: como mundano? É mundano. Aí depois eu fui entender que eles tinham a mentalidade dos judeus, que eles achavam que Jesus só veio para eles, que Jesus só era para eles, não era para as outras pessoas. Então se não tivesse a placa deles, não era crente. Se não tivesse a placa deles, não estava servindo a Deus. Mas Jesus não está
preso ao templo de paredes, de 4 paredes, não. Jesus, ele está preso a mim e a você. Porque a igreja somos nós, o templo somos nós. Esse lugar aqui é um lugar para nós se reunir para adorar. Mas onde a pessoa vai adorarmos aqui e nosso templo lá fora não adorar. Nós temos que adorar aqui e o nosso templo adorar lá fora. A gente adora em 2 templos. Nós adoramos o templo aqui e quando nós saímos daqui, nós adoramos com o nosso templo lá fora. Então nós temos que estar preocupados com isso. Então Pedro, quando ele vê que a casa de Cornélio está cheia e todo mundo que está ali são pessoas tementes a Deus, são pessoas que estão orando, mesmo sabendo que, mesmo sem saber quem é Deus, mesmo sem saber das coisas de Jesus, eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão buscando. Aí eu creio que quando Pedro está lá, ele sente um choque de realidade. Ele diz: agora eu vejo que Deus não faz acepção. Em outras palavras, irmão, talvez ele diz assim: agora eu estou vendo que aqui na casa de Cornélio tem mais crente do que em Jerusalém. Aqui os crentes são mais fervorosos do que muitos judeus. Aqui tem muita gente com mais compromisso do que muitos judeus. Porque eu estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando Cornélio relata o que aconteceu, não tem como Pedro duvidar. Não tem. Porque Pedro não conhecia Cornélio. Pedro até então não tinha ido onde estavam os gentios. Aleluia. Porque eles não se uniam. Eles não tinham comunhão. Porque o próprio texto vai dizer aqui que Pedro dizendo, olha o que Pedro disse para ele, ele disse: vós sabeis que é uma coisa legal para o homem que é judeu se reunir ou se aproximar de alguém de outra nação. Pedro está dizendo: o que aconteceu aqui foi Deus, porque nós não somos se reunir com pessoas assim não, de outras nações, de outros povos não, porque Deus é exclusivo de Israel, do povo judeu. Mas olha, eu vim, e quando ele ouve Cornélio dizendo, aí Pedro entende que Deus não só deu a localidade onde ele estava, mas Deus revelou o nome dele a quem tinha que procurar. Aí vai dizer: peraí, Deus não faz acepção de pessoas. Quantas pessoas nos acepcionou? Se a gente voltar lá atrás, quantas pessoas olhavam para nós e diziam: você vai para o inferno. Quando eu era do mundo, os crentes passavam por mim e diziam: você vai para o inferno, rapaz. Para você não tem jeito, não, você vai para o inferno. Aí eu fico perguntando: hoje Jesus me salvou porque não há acepção. E quando aqueles que falaram isso para mim passam por mim, tem que dizer o quê? A paz chegou, tem que pensar em pensamento, não vai dizer, mas em pensar. Eu errei na minha fala. Eu já mandei para o inferno. Mas olha o que Jesus fez, transformou. Aí essa pessoa mesmo tem que parar e dizer: Deus não faz acepção. Deus não faz acepção, Ele salva qualquer um. Ele busca qualquer um. Por isso nós temos que se posicionar como homens e mulheres de Deus e ir atrás das almas perdidas, independente do momento, da situação que ele vive, seja ele malandro ou não, seja ele quem seja que for. Nós temos que ir lá e dizer: Jesus não faz acepção de pessoa. Se você está nessa situação, mas se você abrir teu coração e se entregar a Ele, Ele muda, Ele transforma, Ele te faz de um pecador salvo, Ele te faz de um condenado que o diabo queria levar para o inferno, Ele te faz salvo e te leva para o céu. E sabe o que eu acho mais lindo, irmãos? Que quando eu vim para a igreja, eu oro ainda, né? Eu orava muito com meus amigos do mundo, vim para a igreja, inimigos vim para a igreja, e quando eu passo perto de alguém, estou no culto com alguém, que era pessoas que eu orava, e hoje está salvo, eu fico alegre, feliz. Eu não falo, mas fico pensando. Eu falo: Deus, muito obrigado por o Senhor ter ouvido as nossas orações. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter ouvido o nosso clamor. Sabe por quê? Porque como eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoa, eu oro para o Senhor salvar, transformar, libertar. Então, porque Deus mandou Pedro ir até a casa de Cornélio? Porque Deus queria que Pedro levasse a palavra para Cornélio. Por quê? Porque Deus queria fazer duas coisas na casa de Cornélio. Primeiro, batizados com o Espírito Santo, e que eles desceram
descesse as águas batismais. Então quando Pedro chega lá, Pedro agora depois de Cornélio falar, Pedro dizer que Deus não faz acepção de pessoa, aí Pedro começa a abrir a sua boca, Pedro começa a falar, Deus começa a dizer aí no versículo 36, e Deus enviou as palavras aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos, e esta palavra que eu digo a vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Aí Pedro vai dizer assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Pedro vai dizer assim, eu vim aqui, então já que eu vim aqui, eu vou contar sobre Jesus, porque ele era o Filho de Deus, e Deus era com ele, e ele saía fazendo bem, curando a todos, ele saía fazendo milagre, fazendo coisas extraordinárias, e eu que estou aqui, mas os 11 que estão lá, nós somos testemunhas de tudo que ele fez. E quando Pedro está pregando, falando do nome de Jesus, ele não está vendo, mas no mundo espiritual a palavra começa a trabalhar, agir, e Deus começa a se manifestar como pastor, através do Espírito Santo de Deus. Enquanto Pedro está pregando, eles estão ouvindo, e quem sabe no meio daquelas palavras que eles estão ouvindo, eles começaram a adorar, a glorificar, e quando eles estão adorando, a glorificando, de repente o Espírito Santo de Deus encheu a casa, tomou a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em nova língua. Aí interessante, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios haviam sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles o ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados? E esses que receberam como nós o Espírito Santo, e ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então pediram ele que ficasse com eles por alguns dias. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Quando Pedro estava falando do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo vem sobre eles. O dom do Espírito Santo desce sobre eles. O dom em falar em línguas. E eles começam agora a falar em línguas repartidas. E alguns que estavam com Pedro, que eu quero acreditar que alguns discípulos foram com Pedro, alguns homens foram com Pedro, eles começaram a ficar maravilhados. Por quê? Porque no entendimento eles começam a se lembrar de Atos 2, que quando Jesus escreveu: olha, ficar em Jerusalém até que logo seja revestido de poder. E eles estavam lá e eles foram cheios do Espírito pelo dom de línguas. E eles começaram a falar línguas repartidas dos céus. E agora eles estão vendo ali na casa de Cornélio, não um judeu, mas um gentil. O que aconteceu com eles no cenáculo está acontecendo na casa de Cornélio. Aí eles ficam maravilhados. Por quê? Porque eles entendem que Deus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel. E nessa noite, essa campanha, eu não sei qual é o teu objetivo, mas eu sei que o objetivo de Deus é te encher, te impactar, te renovar, te estruturar. Para quê, pastor? Para você realizar a obra que Jesus fez e ainda mais. Porque o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ele só é para uma coisa, irmãos: para nós realizarmos as obras de Jesus. Eu vejo o dom do Espírito Santo, eu vejo ele como uma autorização, uma habilitação para a gente realizar as obras de Deus.
Porque quando nós olhamos Atos 2, Jesus vai dizer para os discípulos assim: olha, vamos para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestido, e depois ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia. Então, para que eles fossem testemunhas, pastor Júlio, eles precisavam da habilitação. Eles precisavam da autoridade. E qual era a autoridade? Era o dom do Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos a palavra poder, a palavra poder ela tem duas conotações, no grego e no hebraico. No grego significa dínamos, que significa dinamite. No hebraico significa habilitação, autoridade de poder realizar obras extraordinárias. Então, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós trazemos para assim: ó, eu estou te habilitando, eu estou te autorizando, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder de em meu nome fazer as minhas obras. E se você crer, fará maiores ainda do que eu fiz. Então, dizendo: olha, em meu nome eu estou te dando poder de orar pelos enfermos e eles serem curados. Em meu nome eu estou te dando poder de você orar por pessoas em espíritos malignos e elas serem libertas. Tem gente que quer o Espírito Santo para sair pulando e falando em línguas, mas esse não é o caso. O caso de Jesus dar o poder do Espírito Santo é para nós orar para o enfermo, é para nós orar para endemoniados, é para nós ir para as ruas, anunciar o Evangelho, e através do dom do Espírito Santo, o que Ele fez em nós, Ele vai fazer em outras vidas. Linda Jesus. Oh, Deus não habilita ninguém só para a pessoa dizer: eu sou habilitado. É igual um carro. Você está tendo um carro, você precisa ter o quê? Quem tira a habilitação só para falar que tem habilitação? Quem tira a habilitação é porque quer o quê? Quer o quê? Dirigir. É a mesma coisa Deus. Quer poder para quê? Só para falar que tem. Ele está dizendo: eis que vos dou o pó, e em meu expulsarão, curarão. É para isso. Aleluia! É para isso. é Jesus. O poder do Espírito Santo é para isso. Aleluia! É estarmos fortes, firmes, revestidos, para nós entrarmos em qualquer lugar, situações. E quando nós chegarmos lá, o Espírito Santo vai nos orientar. Ele vai nos usar. E o nome do Senhor vai ser E nessa noite, você que ainda não recebeu o dom de línguas, se você crê em Deus, pode te salvar. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito Santo todos nós já Meu temos. Deus de glória. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. Aleluia! Porque quem que convence o homem? Se você for convencido, porque o Espírito Santo é isso. Ele te convenceu. Agora talvez você não tenha um dom de, e você vai buscar. E Ele está aqui para te ensinar. Ele está aqui para te encher. Ele está aqui para que você fale novas línguas. Ele está aqui para que você fale línguas rebatidas como de fogo. Séria. Deus está dizendo: eu quero te encher de poder para você ser minha testemunha, porque eu quero te levar em lugares onde pessoas têm feito acepção e não têm entrado. Eu quero levar você, porque eu não faço acepção de pessoas. A minha hora acabou. Pastor Jesus, até pastor. Se coloca sobre os seus pés. Deus está dizendo para alguém que a tua oração foi ouvida. Deus está dizendo: a tua oração foi atendida. Porque, pastor, é o texto que está dizendo. Deus diz para Cornélio: ó Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas foram recebidas. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu tenho ouvido a tua oração, tudo que você tem feito para o próximo
usada, irmãos, quando alguém quer mudar a geografia do local. Jeová maravilhoso. Tem pessoas que compram um terreno, aí ele compra naquele terreno uma casa, ele não quer a casa, ele quer fazer outra coisa. Aí precisa tirar a casa. Como ele vai fazer? Ele tem que derrubar a casa. E às vezes ele tem pressa. O que ele vai fazer? Ele vai contratar uma empresa para implodir aquela casa. Aí vai vir aquela empresa com os especialistas que entende de dinamite, vai colocar sobre o prédio ou a casa, e ali eles vão isolar a área. Aí aquela pessoa que sabe mexer com a dinamite, ele vai estar com o dispositivo. Aí quando tiver tudo isolado, tudo certinho, ele aperta o botão. Quando ele aperta o botão, a casa não. Aí sobe aquela fumaça. Aí eles pegam e chamam aquelas empresas de terraplanagem, eles vêm com o caminhão, com as cavadeiras, com tudo, e enche. Os caminhões caminhão vão embora. Aí quem passou ali há uns 3, 4 dias atrás, eles viam que era uma. Aí depois eles voltaram, já não tem mais. O terreno está limpo. Aí fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? O local mudou, o ambiente mudou, está diferente, ficou até mais claro. O que é isso aqui? Aí Deus está dizendo assim, ei, da mesma forma como a dinamite é usada para mudar a geografia do local, eu quero te encher e te usar como uma dinamite para mudar a geografia do local que você entrar, que você passar, que você for, que você entrar lá. O Espírito Santo, ele vai acionar o dispositivo, ele vai te usar como uma dinamite, e aonde você estiver, Deus vai mudar a geografia do local, Deus vai mudar o local, e o nome dele vai ser glorificado. Olha o teu irmão, dê um sorriso para ele, ficar bravo comigo, que eu já estou terminando. Diga para ele, nessa noite, diga uma sorte, nessa noite, Deus está nos dando, Deus está nos dando habilitação, autoridade, poder, e se prepare, porque se você crer, a partir de hoje, você está habilitado, e você tem poder, e o poder que Deus te deu, você vai mudar a geografia do local, você vai mudar a geografia do ambiente. Deus está dizendo, aonde você for, você crê, tiver enfermo, você vai orar, Deus vai curar a enfermidade. Aonde tiver alguém possesso de demônios, você vai orar, Deus vai libertar. Porque nessa noite Deus está te dando poder. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo o Deus dessa casa. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que as próximas quintas-feiras que vêm, eu tenho certeza que Deus irá usar mais ainda os pregadores que irão pregar no seu lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua casa e na tua família. Por favor, cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus eterno Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que assim como o Senhor derramou do teu Espírito Santo, Pai, na casa de Cornélio, enquanto eles ouviam a palavra do Senhor, Pai, derrama do teu Espírito sobre essa igreja agora. Traga renovação nessa noite. Derrama do teu dom espirituais, do teu dom do Espírito Santo, que vindas aqui venham falar em línguas repartidas, ó Pai, como de fogo. Ó Deus querido, Deus amado, venha renovar o teu filho, renova ele agora, renova a força dele agora, dela agora. Pai, seja com ela, seja com ele. Pai, que aonde ele entrar, Senhor, ele seja um canal do Senhor, que ele seja usado pelo Senhor, e a geografia do local, a geografia do lugar em que ele adentrar, em que ele pisar os pés, o Senhor possa mudar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo salvação, trazendo mudança de vida, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Então nessa noite, Pai, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos amou, é porque o Senhor não nos acepcionou,
buscar. Mas nessa noite eu quero te pedir: entrega o teu milagre, entrega a tua vitória, entrega o teu impossível. Faz o milagre acontecer. Enche-me do teu Espírito Santo agora. Remove-me da tua unção agora. Remove-me do teu poder agora. Oh, Pai, em nome de Jesus, quem ainda não recebeu o dom do Espírito Santo em línguas, começa, Pai, a entregar línguas repartidas agora. Começa a entregar línguas repartidas agora. Quem começa a falar em línguas repartidas agora, Pai, como de fogo, Senhor, como de fogo, Senhor, como de fogo, Senhor. Toma essa igreja, Pai, com o teu poder. Toma essa igreja, Pai, na tua unção. Toma essa igreja na tua graça, Pai. Vai tomando, Jesus, vai tomando agora. Vai renovando agora, vai fortalecendo agora. Ei, você que ainda não recebeu o dom de línguas, começa a falar em línguas estranhas agora. Começa a falar em línguas repartidas agora. Pastor, como? Ei, essa língua que está no teu coração, na tua mente, solta ela, libera ela. Receba a presença, receba a presença, receba a unção do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito.